E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje vou comentar com vocês um assunto bem interessante dentro da biologia, a classificação biológica dos seres vivos. Nós sabemos que a vida ela é diversa, nós temos uma enorme biodiversidade. Então imaginem só se todos esses organismos não tivessem sido catalogados com o tempo. Então, imagine então o grau de desordem que nós teríamos aí para compreender como ocorre então o ciclo de vida de alguns animais, né, ou plantas, ou algo que esteja dentro deste conceito, né? Então veja só a importância de classificar esses organismos de acordo aí com suas características, certo? Bem, quando eu falo de classificação dos seres vivos, temos que entender o seguinte: a classificação dos seres vivos não é uma coisa nem deste ano, nem do ano passado, nem dessa década. Na verdade, ela já existe há muito tempo. Nós pegarmos os primeiros filósofos, eles já tinham a ideia de classificar organismos de acordo com a cor do sangue. Outros classificavam as plantas de acordo com o seu uso e assim por diante. Mas uma classificação biológica mesmo teve maior efeito, ou ainda utilizada desde a época, certo? Foi a classificação biológica de Linneu, que já vamos comentar aqui rapidamente, certo? Então veja só, classificar os seres vivos, classificar os seres vivos faz parte da sistemática. O que é essa sistemática? Então a sistemática vai ser o quê? Uma ciência que vai estudar as relações que ocorrem entre os organismos, certo? Então ela é dedicada ao quê? A entender e descrever a biodiversidade, certo? Então no início a taxonomia, ela tinha como ideia uma organização de plantas e animais conhecidos em categorias e que pudessem fazer referência. Então mais tarde essa taxonomia, certo? Que é a parte que vai estudar, vai fazer o inventário, certo? E vai classificar esses organismos vivos de acordo com o grau de parentesco, certo? Então, mais tarde essa taxonomia, ela passou a respeitar certas relações da evolução entre os organismos, certo? Então, pensando nisso, começaram a pesquisar mais sobre características ecológicas, fisiológicas e outras partes para serem utilizadas ali na classificação, certo? Bem, como eu disse anteriormente, nós utilizamos a classificação biológica de Linneu, né, o reino, filo e assim por diante. Mas essa classificação biológica de Linneu, ela teve maior efeito quando Darwin publicou ali o seu estudo sobre a origem das espécies, né? Então Darwin tinha uma ideia de evolução, certo? Diferente de Lamarck, que veio anteriormente, né? Lamarck, por exemplo, acreditava na lei do uso e desuso, o girafa do pescoção, certo? Bem característica aí de todo o livro de biologia. Mas Darwin tinha uma ideia sobre a evolução dos seres vivos, né? Surgindo de uma forma simples, de uma forma evoluindo para uma forma mais complexa. Isso devido a uma força da natureza chamada de seleção natural, certo? Então essa teoria da evolução de Darwin, ela veio de encontro aí com as observações de Linneu também, certo? Então como que ficou essa classificação dos seres vivos? Então, pode-se concluir que os seres vivos, ou podemos classificar os seres vivos a partir de uma espécie, certo? Então a espécie seria a parte menos abrangente de tudo, certo? Então, essa espécie, ela vai ser agrupada em um gênero, beleza? Então, espécie, gênero. E esse gênero vai ser agrupado em uma família, então vai aumentando isso daqui, certo? Essa em uma classe, dessa classe o filo, e por fim os 5 grandes reinos. Então veja que eu saio dos 5 reinos, certo? E vou terminar aqui em uma espécie, beleza? Vamos lá, quem são esses 5 grandes reinos? Reino Monera, reino Protista ou Protoptista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia, certo? Acompanhe aqui comigo como que ficou essa classificação biológica para um exemplo de um animal bem comum em nossa casa. Então veja só, pessoal, vou começar aqui uma classificação para o cão, por exemplo, né? Então, esse cão, ele vai pertencer a um reino. Esse cão pertence a um reino. Tá, mas qual reino pertence a esse cão? Esse cão pertence ao reino chamado de reino Animalia, certo? Reino Animalia. Tá, mas quem pertence aí ao reino Animalia? Eu poderia colocar uma assídia, uma minhoca, o homem, o urso, né? Um coiote, uma cobra, um cavalo, uma estrela do mar, um tigre. Então, isso poderia estar muito abrangente. Aí eu poderia classificar ainda esse cão dentro de um filo, né? Esse filo aqui no caso seria então um filo que eu chamaria aqui de cordata, né? Então o cão é um cordado
ou seja, ele teve uma notocorda durante a fase embrionária, e essa notocorda deu lugar ali a uma coluna vertebral, certo? Então, ó, nesse caso aqui, quando eu classifico o cão no filo Chordata, aí eu já tirei, por exemplo, quem? Eu posso tirar, no caso, eu já vou tirar aqui uma minhoca, certo? Eu tiro aqui, por exemplo, uma estrela do mar, certo? Então já vai diminuindo mais um pouco, vai afunilando, certo? Eu poderia classificar ainda dentro de um subfilo Vertebrata, mas eu vou continuar com aquela classificação que nós estávamos comentando anteriormente, certo? Reino, filo, e aqui, ó, esse mesmo cão pertenceria a uma classe, né, ó, esse mesmo cão pertenceria a uma classe. O primeiro alimento que ele tem quando nasce, o que é? É o leite materno, então, uma classe mamália. Então, veja só, se fosse o homem ainda estaria parecido aqui com essa classificação biológica. Ele pertenceria ao reino animal, seria do filo Chordata, teria uma classe mamália e assim por diante, certo? Então, ó, continuando ainda, nós teremos aqui uma ordem. Mas qual ordem pertence a esse cão? Esse cão pertence a uma ordem chamada de ordem carnívora, certo? E ó, ainda assim, nós teríamos ainda uma família, certo? E ó, essa família do cão seria chamada aqui de família Canidae, né? Ó, família Canidae, joia? Eu teria ainda este cão dentro de um gênero. E qual seria o gênero desse cão? O gênero aqui seria Canis, né? Ó, Canis. E eu teria ainda esse cão lá dentro de uma espécie. E a espécie aqui no caso seria C. familiaris, certo? C. familiaris. Não esquecendo que isso aqui é em itálico. E se possível, se for de uma letra cursiva, teremos aqui ainda um grifado para destacar aqui a espécie, certo? Então veja só, aqui nós temos então a classificação biológica que vai desde o reino até a espécie, certo? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, beleza? E quanto aos reinos, pessoal? Então, ó, vamos começar a comentar aqui sobre as características do reino Animalia. Esse reino Animalia também pode ser chamado de metazoa. Então, são seres o quê? São seres ou organismos que são pluricelulares, né? Tem diversas células e são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir ali o seu próprio alimento. Joia? Vamos lá, nesse reino encontram-se quem? Os vertebrados, invertebrados, aves, mamíferos e, no caso aqui, nós, o homem, beleza? Reino Plantae. O reino Plantae, também chamado de metáfita, certo? O que nós teremos aqui nesse reino Plantae? Teremos lá organismos que são pluricelulares, beleza? Eles terão uma célula revestida por uma membrana chamada de celulose e eles são autótrofos. Lembrem-se que as plantas elas fazem fotossíntese, então elas conseguem obter o seu próprio alimento, certo? Então nesse reino aqui nós teremos então essas plantas, joia? Lá no reino Monera nós teremos quem? Nós teremos então organismos que são unicelulares, só tem uma célula, beleza? E esses caras então são chamados aqui de procariontes, então o núcleo dele não é bem organizadinho, o material genético fica disperso no citoplasma. E quem são os representantes? As bactérias e as cianobactérias, joia? No reino fungi, nós temos aqui um cara bem interessante que é o fungo. O fungo já foi classificado como planta, né? Então foi um tempo que o fungo era classificado aí dentro do reino Plantae. Mas nós sabemos hoje que os fungos então são organismos que podem ser uni ou pluricelulares e eles têm ali uma nutrição do tipo heterótrofa, eles não são organismos autótrofos, certo? Então esses caras então têm o seu reino próprio, né? Então esse reino próprio nós veremos em outras aulas ali que eles apresentam características, por exemplo, uma parede celular que é próxima ao reino Plantae. Mas a nutrição dele é heterótrofa, então aparece ali também com o reino Animalia. Então eles têm o seu reino específico, joia? E o reino protista, o reino protista ou protoctista, vai agrupar então os organismos que são os protozoários
E também vão agrupar ali as algas unicelulares, certinho? Então assim, os organismos são classificados dentro desses 5 grandes reinos, e tem um organismo que eu não comentei porque ele não pertence a este reino, que é o vírus, né? Então qual a classificação dos vírus? Então assim, ó, até o momento, né, não tem uma conclusão definitiva, né, se os vírus, na verdade, eles serão agrupados como seres vivos ou não. Por quê? Você vai ter alguns autores que vão acreditar, ou na verdade, eles vão classificar os vírus como sendo uma entidade, né? Uma entidade que depende de um outro organismo, né? Se pegar assim, então os vírus eles são parasitas, na verdade. Então assim, para que o vírus consiga passar o seu material genético, ele precisa invadir uma célula, e uma célula no caso do hospedeiro. Então por essa razão, os vírus ali eles acabam tendo que uma classificação à parte, então eles não entram na classificação ali dos seres vivos, certo? Então assim, ó, temos que falar também sobre as regras de nomenclatura, certo? E por que classificar esses organismos e escrevê-los dentro de uma língua, certo? E isso aí vai ser um conteúdo que nós vamos comentar na nossa próxima aula. Então aguardo vocês e até mais.